Bem-vindos ao episódio de hoje de Tetelestai. Durante os últimos 2 episódios, nós aprendemos sobre a santidade de Deus e a pureza da lei dele. Eu acho que a coisa mais séria que eu descobri é como eu não consigo, eu falhei. Com certeza eu falhei com Deus, mas Ele me ama ainda mais e Ele ama você. E no episódio de hoje, encontraremos esperança. Se você estiver sem esperança hoje, assista com atenção enquanto Arlen e Cynthia contam para nós uma esperança para todo o coração. Uma esperança para o seu coração. Quando os israelitas chegaram à fronteira da Terra Prometida, eles se revoltaram contra Deus. Pela sua falta de confiança no poder de Deus, os israelitas se recusaram a entrar na terra e, ao invés disso, exigiram voltar ao Egito. Deus disse que, como resultado de sua desobediência, só os seus filhos poderiam entrar na terra. Deus, então, levou-os para o deserto, onde vagaram por 40 anos, até seus filhos terem idade para entrar na terra, e a geração mais velha, que havia se recusado, tivesse morrido. Números 21 descreve um evento que aconteceu durante estes 40 anos no deserto. Deus libertou o seu povo do Egito e também da escravidão. E apesar das constantes murmurações contra ele, Deus cuidou do seu povo pelo deserto, protegeu-os de todo o mal e diariamente proveu a comida e a água para eles. Mas Números 21:5 diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável." Diante desta rebelião contra Deus, Deus fez uma série de eventos dramáticos que não só seriam parte da história de Israel, mas usados por Deus para outra ilustração impactante do seu plano eterno de salvação. Por causa da rebelião do povo contra ele, Números 21:6 diz: "Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram o povo e muitos morreram." O veneno dessas serpentes era mortal. Não havia cura para as picadas delas, nem hospitais, nem remédio que pudesse reverter os efeitos do veneno. Estas picadas eram fatais. Quem fosse picado certamente morreria. Quando os israelitas perceberam o perigo em que estavam, o povo foi a Moisés e disse: "Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós." E Moisés orou pelo povo. Ouvindo o clamor do povo por libertação, Deus estava prestes a prover cura total. Esta cura não somente reverteria os efeitos do veneno, como seria oferecida de graça por Deus. Vida no lugar de morte, oferecida por Deus para cada pessoa daquela nação, independente de idade, gênero, classe social ou até mesmo para rebeldes do passado. Em Números 21:8, o Senhor disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste." Moisés fez uma de bronze e pendurou-a no madeiro. Esta serpente não era um ídolo a ser adorado, porque na Bíblia Deus proíbe estritamente a adoração de ídolos. Essa cobra de bronze não tinha poderes mágicos.
Deus mandou Moisés colocar aquela cobra no madeiro para dar ao povo a oportunidade de crer nele. A cura que Deus proveria não seria imposta a ninguém. Cada pessoa teria que escolher se aceitaria a cura oferecida ou a rejeitaria. Assim, Deus mandou Moisés anunciar ao povo: quem for mordido e olhar para ela, viverá. Quando alguém cresce no que Deus havia dito e olhasse para a cobra no madeiro, na mesma hora seria curada e viveria. Mas e se alguém que estivesse na multidão dissesse: o quê? É só o que eu tenho que fazer? Olhar? Não, isso é fácil demais. Isso parece simples demais. Não posso acreditar nisso. Não, eu não vou olhar. O que diria para aquela pessoa? Pare de ser orgulhoso. Só olhe, creia no que Deus diz, confie nele. Ou, e se alguém dissesse: eu realmente não acho que seja necessário olhar. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu realmente acho que Deus olhará para mim e verá a bondade do meu coração e todas as minhas boas obras. E Deus vai me curar. Acha que curaria? Deus os curaria porque eram bons? Não importava o quão boa uma pessoa fosse. Se alguém não olhasse, aquela pessoa morreria. Finalmente, se alguém dissesse: eu gostaria de olhar, eu realmente gostaria, mas o problema é a minha família, os meus amigos. Sabe, eu não acho que eles vão olhar. E o que eles pensariam de mim se eu olhasse? O que eles diriam? Por isso, eu também não vou olhar. O que diria? Eu diria: amigo, eu sinto muito que os outros à sua volta decidiram rejeitar a vida. Mas você pode escolher a vida. Você não tem que rejeitar a vida por causa deles. Essa é sua única esperança. Naquele dia no deserto, milhares estavam entre a vida e a morte. Eles tinham a mesma decisão: eu confio no que o Senhor diz e olho, ou me recuso a ouvi-lo e morro. Números 21, versículo 9 diz: quando alguém era mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus sempre cumpre o que diz. Pode confiar no que diz. O que aquelas pessoas não perceberam foi que, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, estava chegando o dia que, assim como a serpente de bronze, o libertador também seria levantado. Esse evento no deserto apontava para o futuro, quando aqueles que teriam a morte eterna teriam a escolha de não receber o castigo por seus pecados, ao invés disso, aceitar a vida eterna. Vida, morte, decisões. Nós vemos desde o início que cada um de nós tem decisões fundamentais a tomar. Adão, Eva, Noé, Abraão, Moisés, todos eles tinham que tomar uma decisão. E essa decisão afetou todo o destino deles. Nós aprendemos uma coisa maravilhosa hoje. Nós ainda temos que tomar decisões, mas Deus proveu uma forma de nós escaparmos da morte. E a provisão está na nossa frente. O caminho é claro, mas nós temos que escolher: vida ou morte, céu ou inferno, vitória ou perda. É nossa escolha e ninguém pode fazê-la por nós. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar um monte de cobras venenosas invadindo uma cidade cheia como o povo de Israel.
Eles devem ter morrido de medo. A morte estava à porta de todas as tendas. Se eu estivesse nessa situação, eu ia ficar de um lado para outro e de um lado para outro. A direção em que uma pessoa olha pode determinar se ela vive ou se ela morre. Foi nessa situação que Moisés disse para onde olhar. Olhe para o céu. Olhe para a cobra de bronze que foi levantada. O símbolo estava mostrando ao povo de Israel um momento importante da história em que Deus iria prover um sacrifício eterno pelos pecados do mundo. E esse sacrifício iria destruir o veneno poderoso da cobra da morte. Quando você chegar à minha idade, terá visto muitas mortes. Eu percebi que o medo fica à espreita de pessoas à beira da morte. E o medo sempre tem uma companhia: falta de esperança. Mas o medo tem que fugir quando olhamos para aquele que foi pendurado na cruz para ser punido pelos nossos pecados. Ele foi levado aos céus e quando olhamos para ele, confiamos nele. O medo some e a dor da morte também desaparece. Eu tive 3 grandes amigos que morreram de repente em acidentes. Eu estava ao lado da minha mãe quando ela passou dessa vida para a próxima. Eu estava com meu pai quando ele entrou na eternidade. Eu orei com meu irmão e irmã minutos antes deles morrerem durante a pandemia do Covid. Todos eles tinham uma coisa em comum: não havia medo. Deus estava presente. A esperança encheu os corações deles. Um dos meus melhores amigos morreu tragicamente quando eu tinha 30 e poucos anos. Éramos parceiros de corrida, sonhávamos em correr a grande maratona grega. Mas ele nunca conseguiu. Ele morreu quando um cavalo passou na frente do carro dele. Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu estava em uma capela e falei no funeral dele. Meu coração doeu, porque eu sabia que eu nunca mais ia vê-lo aqui nessa vida. A esposa dele e as 4 filhas jovens sentaram na frente da capela. O que eu diria para elas? E logo assim que me dei conta, a mais velha das 4 meninas disse: meu pai lia a Bíblia e orava com a gente toda noite antes de irmos dormir. E ele sempre cantava a música favorita dele. Queremos cantar essa música agora. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Enquanto elas cantavam sobre a fé do pai delas naquele que foi pendurado na cruz pelos nossos pecados, lágrimas desceram pelo meu rosto. A esperança surgiu na minha alma. A paz veio como um rio inundando o meu coração. Então meu amigo não estava morto. Ele estava mais vivo do que jamais esteve. Ele tinha entrado na presença do Deus que criou ele. Meu amigo olhou para cima, assim como o povo de Israel, esperando aquele que levaria os seus pecados. Meu amigo conseguiu olhar para trás e viu aquele que pagou o preço para nos dar a vida eterna. Olhe para cima, olhe para aquele que foi pendurado na cruz e disse: Tetelestai, está tudo consumado, o preço foi pago. Quando olhamos para ele, encontramos a vida eterna.